nós vimos como que a oração, ela faz o papel da ligação da armadura. E qual é a oração que é a verdadeira arma de guerra? É a oração que está focada na intercessão pelos santos, na intercessão pela obra missionária, pelo avanço do Evangelho, pela salvação de vidas. E é aquela oração que ela é vigilante, ela é constante. E ainda trabalhando sobre a temática da guerra espiritual, da batalha espiritual e da atuação de Satanás e seus demônios. Hoje eu quero fechar um ciclo de mensagens nessa noite. E esse ciclo de mensagens será encerrado trabalhando o seguinte tema: a superioridade de Deus sobre os demônios. A superioridade de Deus sobre os demônios. Olha a imagem que eu achei aí. Olha que bacana. Dá para entender o que é essa imagem aí? O que é isso aí? É um pezão. Pisando aonde? Pisando na cabeça da serpente, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu estou com muito calor. Eu estou com a pressão alta. Eu não estou um pouco indisposto. Eu vou ter que tirar o paletó para não desmaiar aqui no púlpito. Pode ser? Eu não estou muito bem de saúde desde ontem, né? Pois os irmãos orem por mim. Vocês oram por mim, irmãos? 6 horas? Né? O crente 6 horas, né? 6 horas por mim? Então ora por mim, por favor. Que o negócio não está fácil não. Acho que o capeta está se levantando, né? Acho que ele não gosta que a gente fale as verdades bíblicas. Bom, mas mesmo assim nós vamos pregar. Pregar a palavra de Deus. O demônio já está derrotado, né? Graças a Deus por isso. Olha, a superioridade de Deus sobre os demônios. Esse é um tema muito importante. E eu quero que você guarde no teu coração as informações que você obterá aqui. Tem muita igreja que confunde as pessoas. Às vezes as pessoas são até sinceras naquilo que fazem. No entanto, é possível que mesmo com um coração sincero você esteja enganado. Porque um coração sincero não garante isenção de erros. Você pode estar sinceramente errado. E uma pessoa sinceramente errada está errada. Não está certo. Existem em nossas igrejas evangélicas, e aí estou falando de todas as igrejas tidas como evangélicas hoje no Brasil, existem muitos membros de igreja que se encontram atemorizados pelos demônios. Eles estão amedrontados pelo que os demônios podem fazer nas suas vidas. Eles ficam com medo do que Satanás pode fazer na sua casa, na sua família, na sua vida. E eles têm esse medo porque eles acham que vão abrir brechas para que Satanás atue. E a pessoa fica sempre com medo da atuação satânica. Eu não posso falar tal coisa, tem que cuidar do que eu falo, porque há poder nas minhas palavras. Eu tenho que cuidar do objeto que está lá em casa, porque esse objeto pode ter um demônio dentro do objeto. E esse tipo de temor, ele nos impede de conhecermos toda a vontade de Deus sobre as nossas vidas e de vivermos na liberdade de Deus que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A maior parte desse tipo de medo não tem base bíblica, não tem fundamentação nas Escrituras. Por isso precisamos entender muito bem o que a palavra de Deus nos ensina sobre o que aconteceu com Satanás na cruz e sobre qual deve ser a nossa posição diante de Deus contra as artimanhas malignas. Eu quero lembrar aqui os irmãos, preste atenção, quais são os abusos disseminados pelos adeptos do movimento de batalha espiritual.
Eu vou listar para os irmãos o que a falta de compreensão das Escrituras pode ocasionar na sua prática de fé e na sua prática de vida. Eu listei alguns dos abusos da falta de compreensão da palavra, sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre como Satanás atua. Veja só, abusos disseminados pelos adeptos do movimento da batalha espiritual. O primeiro abuso que eu cito aí é a doutrina da quebra de maldições hereditárias. Há pessoas que acreditam que você tem que quebrar a maldição do pecado do seu pai, ou do seu avô, ou do seu bisavô, do seu tataravô, o seu avô pecou, ou seu avô abriu brecha de alguma coisa, e aí você, que é neto, que é filho, sofre as consequências da maldição do pecado do seu parente. E aí você fica com medo, que você nunca sabe aonde que você tem que quebrar a maldição. Uma coisa é consequência do pecado, outra coisa é maldição hereditária. São coisas diferentes. Consequência do pecado, todo mundo sofre. Você sofre, as pessoas do seu redor sofrem, as suas futuras gerações sofrem. Um comportamento pecaminoso, sem dúvida nenhuma, influencia negativamente na criação de um filho ou de um neto, né? Aí teve aquele irmão lá que chegou assim para o pastor: pastor, ora por mim, porque o meu avô adulterou, traiu a mulher. O meu pai traiu a mulher. E eu tenho uma maldição hereditária, eu estou querendo trair a minha mulher, ora por mim. Aí o pastor disse para eles: daí é sem vergonhice. Isso não é maldição hereditária. Então, o problema da maldição hereditária é as pessoas atribuírem a culpa para os antepassados. Isso não é bíblico. Segundo o ensino herético, a doutrina sobre a possessão demoníaca de cristãos. Tem muita gente dizendo aí que cristão fica endemoniado. Quem fica endemoniado não tem o Espírito de Deus dentro de si. Um cristão só fica endemoniado se ele nunca foi cristão na vida. E tem muita gente dentro da igreja que não é cristão de verdade. Tem pastores que nunca se converteram. Como é que um pastor fica endemoniado? Porque nunca se converteu. É muito fácil você ter a aparência de religioso e não ter um coração entregue a Jesus. Você pode fazer tudo igual um crente, mas não ser um crente em Jesus Cristo. A doutrina da possessão demoníaca de cristãos é algo herético e tem que ser combatido. Outra doutrina, mapeamento espiritual de territórios geográficos. Há pessoas que acreditam que tem um demônio daquela rua, é o tranca-rua. É o demônio que está assolando a cidade. É o demônio de São Paulo, né? É o demônio do Brasil. E aí fica tentando descobrir qual é o nome desse demônio para tentar expulsar o demônio certo. Se você erra o nome, você não vai expulsar o demônio. Tem que saber quem é. Isso também não é bíblico. Isso não tem base bíblica. Isso não tem... Se fizermos uma exegese séria do texto de Daniel, do príncipe da Babilônia, da Pérsia, veremos que Daniel e o texto sagrado não está falando sobre demônios territoriais. Outro erro aí, olha, outra doutrina herética, a elaboração de técnicas especiais e orações específicas para exorcismos. Então, aí partindo aí dessa linha de movimento de batalha espiritual, começa a se desenvolver uma série de técnicas extra-bíblicas e estratégias extra-bíblicas para expulsar o demônio, o mal-olhado, sei lá o que for. E aí você vai muito além da palavra, porque se começa a crer que tem a oração forte para aquilo, a oração forte para aquilo outro, é como se fosse uma mandinga gospel. Não tem diferença nenhuma da macumba. Então quando você quer lá um trabalho para você, você vai lá no macumbeiro e pede para ele fazer um despacho, para ele interceder para as entidades, para conquistar aquilo que você quer. A mesma coisa que muitas pessoas estão buscando nas igrejas evangélicas. Eles vão lá
e pedem para o intermediário, que se chama pastor, muitas vezes, fazer um trabalho, fazer uma oração forte, para que ele se livre daquele mal. Isso é xamanismo. Isso aí se chama sincretismo com religiões animistas. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, somos feitos sacerdotes reais. Não tem intermediadores entre Deus e os homens. Além disso, a palavra de Deus diz que a obra de Cristo de expiação na cruz foi suficiente para quebrar todas as maldições. Diga glória a Deus por isso. Você precisa crer na obra de Cristo na cruz. E não crer na força ou na oração de um homem. Ou na estratégia específica A, B, C ou D, do livro A, B, C ou D. Outro equívoco que acontece. Acontece uma ênfase demasiada em demônios, ao invés de em Cristo. E essa aí, infelizmente, é muito comum. Tem igreja que fala mais de Satanás e mais dos demônios do que de Jesus Cristo. Se você sintonizar aí um programa de TV específico, você vai ouvir lá a palavra, conta quantas vezes eles vão falar do demônio e quantas vezes eles falam de Jesus. Vai ser gritante a diferença. Os demônios são mais enfatizados do que Cristo. Outro equívoco aí, sincretismo na igreja com práticas animistas. Então é a ideia que você tem que orar pela foto da pessoa, orar pelo objeto. A ideia de que tem poder oculto no objeto não é cristã. Não vem da palavra de Deus. Vem de sincretismo com outras religiões pagãs. E também a limitação, e esse é o pior de todos. O pior problema de todos é esse aí. A limitação dos efeitos expiatórios da obra de Cristo na cruz, levando cristãos a dependerem de artifícios adicionais para serem libertos de todo aprisionamento demoníaco. Então o problema principal da falta de conhecimento bíblico é que a gente começa a depender de outros artifícios ao invés de crer na graça suficiente de Jesus Cristo na cruz. Eu começo a depender de estratégias humanas, de experiências, de artifícios, de orações especiais, de unções especiais, de qualquer outra coisa, ao invés de crer na suficiência de Cristo e da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Eu nego o que Cristo fez, porque eu tenho que fazer qualquer outra coisa, porque o que Cristo fez não é suficiente para quebrar as maldições e expulsar os demônios. Crer desta forma é você negar o que Cristo fez por nós. E esse é o principal dos problemas. É ir contra a suficiência da obra expiatória de Cristo. O que Cristo conquistou na cruz, com a sua morte, pelos nossos pecados e com a sua ressurreição. Quando eu começo a dar ênfase para doutrinas antibíblicas ou que não estão nas Escrituras, eu começo a negar a suficiência da obra de Cristo na cruz. Diante disso tudo, agora eu quero trabalhar com os irmãos algumas verdades bíblicas sobre a realidade da posição de Satanás e sobre a nossa postura como cristãos nesta batalha espiritual. Então preste atenção agora o que a Bíblia diz. Primeira verdade bíblica que eu quero destacar aos irmãos aqui é o seguinte. Satanás, que lá no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, personificado pela serpente, lembra-se do texto de Gênesis? Quem é que aparece para Adão e Eva? É a serpente, não é? Naquela ocasião, a serpente era lá a personificação de Satanás. Eu não sei como é que isso aconteceu, se a serpente foi possessa pelo demônio. Enfim, a serpente era lá Satanás que tentou Adão e Eva, né? Aliás, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Aí os homens dizem assim, tá vendo? Se não fosse a Eva, né, que comeu o fruto,
É tudo culpa da mulher, não é isso, homens? É ou não é? Não. Claro que não. A culpa foi do homem. Como assim a culpa foi do homem, pastor? Não foi a mulher que pegou o fruto? Foi, mas onde que estava o homem quando a mulher estava diante da serpente? Tinha que estar lá protegendo a mulher. Não é, irmãos? O homem tinha que estar lá protegendo a mulher. Deixou a mulher indefesa na frente da serpente lá. Tinha que estar cuidando da mulher. Onde estava Adão? Aí vai culpar a mulher? A culpa é do homem. Que não cuidou da mulher. Que não estava lá do lado dela. É omissão masculina desde a época de Adão. Aí o homem fica reclamando. As mulheres estão assumindo a liderança. Lógico, cadê os homens para assumir? Não é verdade? Ou não? Ai. Estou falando para os irmãos aqui. Os irmãos estão me ouvindo, né? E as irmãs também estão me ouvindo? Tá bom. Então, homem, você é responsável pela sua casa. Amém, irmãos? Homens, vocês são responsáveis pela sua casa. E o casamento não está dando certo. Culpa do homem. É claro que é culpa dos dois, mas o homem tem que assumir a responsabilidade. Aí o filho está indo para o mau caminho. O homem, assuma seu papel de homem. Isso é ser responsável, isso é ser líder, isso é ser o cabeça. Bom, continuando aqui. Satanás, personificado pela serpente, teve a sua cabeça ferida. No entanto, isso não impede que ele ainda tente causar desordens e infligir sofrimento nos cristãos. Olha lá o que diz o texto de Gênesis 3,15. É uma profecia de Deus para Adão e Eva. Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem era o descendente da mulher que feriu a cabeça da serpente? Diga assim: Jesus Cristo. Ele foi o descendente da Eva, que pisou a cabeça de Satanás. Agora, uma serpente com a cabeça esmagada, ela continua com o corpinho se estrebuchando, não é isso? Então é assim, Satanás já foi esmagado na sua cabeça, mas ele ainda continua mexendo no seu corpinho, tentando infligir algum tipo de sofrimento à igreja de Cristo. Segundo a verdade bíblica, o texto de Romanos 16:20 afirma a derrota escatológica de Satanás, a qual já foi derrotado por Cristo na cruz, mas ainda aguarda uma derrota definitiva na consumação dos séculos. Isso na teologia é chamado da escatologia do já e do ainda não. Ou seja, a vitória de Cristo e o reino de Cristo tiveram consumações presentes e ainda terão realidades finais. Existem coisas que Cristo já conquistou, que já aconteceram no presente, mas existem ainda coisas que acontecerão no futuro. E o texto de Romanos 16:20 se refere a isso. Qual que é o texto? Diz lá Romanos 16:20. Vamos ler lá. Em breve, vamos ler juntos, em amarelo lá o texto? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Primeira coisa, quem é que esmaga? É Deus. Certo? Segunda coisa, em breve. Satanás já foi derrotado na cruz, mas a sua derrota definitiva acontecerá em breve, na consumação dos séculos. Terceira verdade bíblica. Uma vez tendo Cristo derrotado todos os seus inimigos na cruz, está lá em Colossenses 2, agora é preciso que a sua igreja se mantenha firme, em posição vitoriosa, diante das astutas ciladas de Satanás que se opõem contra todo o conhecimento de Deus. Eu quero destacar aqui para os irmãos a seguinte verdade. Preste atenção. Na cruz, diz o texto de Colossenses 2, 13 a 15, você pode conferir depois. Na cruz, Jesus despojou todos os seus inimigos e derrotou todos eles. Glória a Deus.
Agora, a grande estratégia de Satanás hoje, uma vez que ele já foi derrotado, é impedir que as pessoas conheçam a verdade sobre Cristo e sobre a cruz. Então, como que ele atua principalmente hoje? De forma com que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. E uma forma com que as pessoas desconheçam a mensagem do Evangelho é se envolverem com outras mensagens, além da Bíblia. Então são as técnicas especiais, são as estratégias, são a quebra de maldições, etc. Isso tudo está fora da Bíblia, isso tudo impede o conhecimento de Cristo. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios 10, verso 3 a 5. Olha só. As armas contra as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo está falando sobre as armas espirituais contra as quais nós realmente lutamos. Ele vai dizer aí, ó, verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão, o que? Vamos ler juntos? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Então tudo aquilo que te leva ou que te impede de conhecer quem Deus é, ou que te impede de estar cativo nos seus pensamentos a Cristo, a obediência de Cristo, é obra de Satanás. E Satanás atua sutilmente, tentando nos impedir de conhecer a Deus. Como é que você conhece a Deus? Pelo conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço das Escrituras, mais eu tenho conhecimento de Deus. Tudo que Satanás quer é que você não conheça as Escrituras. É que você não leia a Bíblia, que você não ouça a palavra. É que você não escute da palavra, que você não tenha acesso à verdade de Deus na palavra dele. Satanás quer que você não conheça a Deus. Outra forma de ele atuar é impedir que a sua mente seja obediente a Cristo. Então, como é que você vence Satanás? Quando você conhece a palavra, quando você faz uso da palavra de Deus contra as articulações demoníacas, e quando o teu pensamento está aí totalmente cativo ao quê? A obediência de quem? De Cristo. Está escrito aí. Como é que eu venço Satanás então, pastor? Conhecendo as Escrituras, desarticulando as artimanhas malignas pela palavra e levando o teu pensamento em Cristo. Conhecendo mais de Deus. Levando o teu pensamento a ser cativo de Cristo. Continuando. A nossa armadura espiritual. Efésios 6, 13 a 17. Demonstra a proteção obtida pelos méritos de Cristo na nossa salvação e a justificação pela fé, além de nos manter firmes contra as setas malignas, desarticulando suas artimanhas pela palavra. E quinto, a oração e o empenho pela proclamação do Evangelho são as verdadeiras formas de batalharmos espiritualmente como a igreja de Cristo. Glória a Deus, né? Então, a série de mensagens de domingos de manhã, nós vimos sobre a armadura espiritual. Encerramos hoje. Ai, pastor, eu perdi. O que eu posso fazer? Você não veio no culto, né? Mas aí nós vamos lançar a série de mensagens em DVD. Olha, diga glória a Deus, né? Esse é o meu sonho. Vamos preparar aí um DVD com todas as mensagens sobre a armadura do cristão para você ouvir na sua casa e presentear irmãos. Bênção, né? Bênção. Isso, e a gente não vai cobrar nada além do preço do DVD, do CDzinho, tá bom? Isso não é visando lucro. Bom, então nessa noite, brevemente, essa foi só a introdução. Gostaram da introdução? Isso foi só a introdução, nem comecei a pregar. Nessa noite, eu quero trabalhar com os irmãos a superioridade de Deus sobre os demônios e como nós podemos entender e viver a proteção divina sobre as nossas vidas. E o texto que nós leremos está lá na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 5, a partir dos versos 16 ao 21. Então,
Vamos ler o que o apóstolo João escreve no verso 5, no capítulo 5, a partir do verso 16 até o 21. 1 João, capítulo 5, a partir do verso 16. E diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Que coisa, hein? Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Não está no pecado, diz aí a minha versão, né? A nova versão internacional. Outras versões dizem não peca. Então todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus aqui no contexto é Jesus Cristo. Então todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E Jesus Cristo o protege. E o maligno, o que acontece? Não o atinge ou não lhe toca. Olha, eu vou ler de novo aqui o verso 18. Vamos ler juntos o verso 18 aí, segundo o slide que está aí, ó. Para ler todos uma versão, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Aí continua o texto. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, esse é um texto complexo e eu acho que eu não vou conseguir explicar todas as nuances desse texto hoje. Então, estou tomando a decisão de dividi-lo em 2 mensagens, a partir de agora. Eu ia pregar tudo de uma vez, mas eu vou ter compaixão dos irmãos e de mim mesmo, que eu estou um pouco indisposto. Então, quero dizer aos irmãos que a vitória sobre Satanás foi conquistada pela obra de Cristo na cruz. E se manifesta pela perseverança na santidade de vida do cristão. O apóstolo João, nesse trecho que nós lemos, está falando sobre pecado, sobre santidade de vida, sobre a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre a proteção que Deus dá, sobre aquele que nasceu de Deus. Precisamos entender tudo isso. O que é o nascer de Deus, o que é o pecado que leva à morte, o que é a proteção que Deus nos dá. Por isso, trarei aos irmãos algumas recomendações bíblicas para aqueles que desejam verdadeira vitória sobre Satanás. Eu vou trabalhar hoje a primeira recomendação. Primeira recomendação bíblica para aqueles que querem vitória sobre Satanás é, segundo o texto que nós lemos, entender como Deus nos livra do maligno. Como eu já disse aos irmãos, não existe técnica especial, não existe oração forte, não existem estratégias que são experimentadas para fazer com que a sua oração seja mais eficaz. A única forma de termos vitória contra o maligno, não é pelo que você faz, é pelo que Deus faz nas nossas vidas. O único que te dá vitória sobre Satanás é Deus. Ele é maior do que Satanás. Amém? O único que venceu é Ele. O único que pode te livrar é Deus. Não é o homem, não é a sua oração, não é a sua estratégia, não é o que você faz, não é a sua santidade de vida, não. É Jesus Cristo. É a obra dele na cruz. Foi ele quem venceu os demônios na cruz.
Somente Deus pode nos livrar do poder de Satanás. O texto de 1 João 5,18 deixa isso claro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha, preste muita atenção nisso. No contexto dessa carta, o apóstolo João está escrevendo sobre santificação. O apóstolo João está escrevendo contra aqueles que permaneciam no pecado. Se nós analisarmos o porquê João escreveu esta carta, existe um propósito, existe uma razão. No primeiro século, quando ele escreve a sua carta universal, primeira carta joanina de João, estava sendo impregnado dentro das igrejas uma heresia. Uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo, em resumo, dizia o seguinte: o espírito é bom e a matéria é ruim. O gnosticismo afirmava que os espíritos são bons. E que é impossível que a matéria seja boa. E porque o gnosticismo acreditava assim, os gnósticos afirmavam que Jesus Cristo não tinha vindo em matéria humana. Jesus Cristo tinha vindo em espírito. A ideia que os gnósticos queriam dizer é que Jesus Cristo era tão bom que ele não tinha vindo em carne. Eles negavam a encarnação de Cristo, porque a carne não pode ser boa. Essa era a heresia que estava dominando o primeiro século. O apóstolo João escreve, tendo como um dos seus propósitos combater a heresia do gnosticismo. Combater a negação de que Cristo tinha vindo em carne. Por que ele precisava combater isso? Porque se eu aceito o fato de que Jesus não veio em carne, eu nego a vitória que ele teve na cruz como ser humano, sendo totalmente Deus e sendo totalmente ser humano. Se eu nego que Cristo veio em carne, eu não consigo compreender a vitória que ele teve e porque ele de fato conquistou a salvação para mim, sendo justo, sendo inocente e vivendo todos os tipos de tentações pelos quais eu e você somos tentados diariamente. Se eu nego a encarnação de Cristo, eu nego que Jesus, como Deus, se fez homem, se comunicou entre nós, se humilhou e de fato sofreu todos os tipos de punições pelos pecados da humanidade. Negar a encarnação de Cristo é negar a obra expiatória dele na cruz, porque é dizer que ele não era humano e por isso ele conseguiria vencer facilmente. Não é verdade. Jesus Cristo é 100% Deus, mas é 100% homem também. É o que a teologia chama de a natureza hipostática de Cristo. Bom, o apóstolo João deixa isso bem claro, o quanto ele está combatendo a heresia do gnosticismo. No capítulo 4, versos 1 e 2, olha o que ele escreve lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha só o modo que ele coloca lá. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de quem? De Deus. Logo, todo aquele que negava a encarnação de Cristo, procede de quem? Do capeta. Tá certo? Então João está combatendo claramente aqui o gnosticismo. Bom, por que isso é importante? Porque é a partir desta compreensão inicial que eu consigo entender o que ele quer dizer quando se refere a pecado que leva à morte e a pecado que não leva à morte. Não é isso que ele disse lá no texto que nós lemos? Ou já esqueceram que a gente leu? Hã? Vamos ler lá de novo. Vou voltar aqui para vocês. Capítulo 5, verso 16. Olha lá. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, qual o pecado?
que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro, porém, àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não atende. Então o João está falando sobre pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Todo esse contexto do gnosticismo é para entendermos qual pecado é esse. Olha lá, agora vamos voltar para onde estávamos. Vamos lá. Isso. Ah lá. Então, irmãos, embora não seja tão claro, Paulo está falando nesse contexto aí, João está falando nesse contexto, daquele pecado que leva à morte. E esse pecado que leva à morte era o pecado da heresia do gnosticismo, que é igual à apostasia da fé. É negar que Cristo tinha vindo em carne. Jesus Cristo certa vez disse, todo pecado Jesus será perdoado, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. O conceito da blasfêmia contra o Espírito Santo é a ideia de negar a realidade e o poder de Deus e negar a ação de Deus. Se recusar a crer em Deus. Logo, aquele que se recusa a crer em Deus, aquele que se recusa a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, comete o pecado que leva à morte. Porque na verdade ele nunca foi salvo. A pessoa que se recusa a crer em Deus, a confessar a Cristo como aquele que veio em carne e morreu pelos nossos pecados, essa pessoa nunca foi salva. Obviamente essa pessoa não tem chance nenhuma de eternidade. Essa pessoa comete um pecado que leva à morte. Não tem perda de salvação. Não tem a pessoa que foi salva e aí pecou e perdeu a salvação. O que acontece é o pecado que leva à morte, uma vez que essa pessoa nunca foi salva. Qual é o pecado que não leva à morte? É aquele que já foi salvo, está caminhando com Cristo, teve um deslize na sua vida, ele se arrepende porque o Espírito Santo trabalha nele, ele volta para Cristo, ele pede perdão, ele pecou, mas não morreu espiritualmente. Pecado que leva à morte é aquela pessoa que nunca reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor, nunca foi salva, não tem chance, está condenado. Como é que eu sei disso? Olha o que João escreve, 1 João capítulo 2, verso 19. Ele está falando com relação àqueles que apostataram da fé, aqueles que negaram a fé, aqueles que negaram o Cristo vivo. Olha o que ele escreve, estes saíram do nosso meio. Mas embora eles saíram do nosso meio, na realidade não eram dos nossos. Está lendo aí comigo? Estes saíram. Então olha, a ideia é que eles estavam lá no meio da igreja, mas saíram do meio deles. Mas João explica direitinho, mas embora saíram do nosso meio, eles saíram porque eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. O fato de terem saído mostra o quê? Que nenhum deles era dos nossos. Então quando a pessoa sai da fé, significa que ela nunca teve fé. Amém? Nunca foi nosso. Nunca foi dos nossos. O pecado que leva à morte é justamente o pecado de nunca ter crido. De nunca ter tido fé. De nunca ter confessado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí, entendendo esse contexto, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus, não está onde? No pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. Aquele que nasceu de Deus, que confessou a Jesus Cristo, que viveu um novo nascimento. E o apóstolo João vai dizer lá nos versos anteriores do capítulo 5, que aquele que nasceu de Deus tem a vida eterna. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Sim? Não dependa do slide não, viu? Ó, 1 João capítulo 5, verso 1, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler aí e acompanhar a leitura. João escreve, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é
o nascido de Deus. E ele vai dizer aqui, olha. Verso 10. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Olha o verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Então o que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando, aquele que é nascido de Deus é aquele que confessou a Jesus Cristo. Esse tem a vida, vida eterna. Logo, aquele que nasceu de Deus não está no pecado que leva à morte. Qual é o pecado que leva à morte? É não crer em Jesus Cristo. É não confessar a Jesus Cristo. O que o apóstolo João está falando é, se você nasceu de Deus, você tem a vida eterna, você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, você tem a vida, você está em Deus, você está guardado por Deus, você não está no pecado que leva à morte. Por isso que Deus o protege e o maligno não lhe toca. Aonde que o maligno não lhe toca? O maligno não toca na tua salvação. Amém? O maligno não toca na sua vida, está guardada em Deus. O maligno não toca na justificação de Cristo pela fé no teu coração. O maligno não consegue tocar na tua segurança de estar perto de Deus. Ele pode tocar em outras coisas. Ele pode tocar, de repente, até mesmo na sua saúde. Ai, pastor, como assim? Como assim? Como assim? Ué. Então, pecado que leva à morte é heresia do gnosticismo. Não nasceram de Deus. Vida eterna é para quem nasceu de Deus pelo Filho. Satanás não pode tocar no que Cristo conquistou para o crente por sua obra expiatória na cruz. Mas Satanás pode tocar em outras áreas. Mas ele não toca na tua certeza e na tua segurança de estar em Cristo, de estar salvo por Deus. No entanto, seria mentira se eu dissesse que o servo de Deus não sofre tentações, sofrimentos e enfermidades causadas por Satanás. Porque homens de Deus, na história bíblica e na história da humanidade, sofreram terríveis tentações causadas por Satanás. E foram homens de Deus, usados por Deus e homens salvos por Deus. Eu só peguei aí 3 exemplos, mas eu poderia citar vários e vários exemplos. O primeiro exemplo foi Jó. Lembram-se de Jó? Servo justo e fiel. Não era isso? Homem íntegro. E aí Satanás aparece para Deus. E Deus fala assim, olha lá, Satanás, meu servo Jó. Olha como ele é santo, olha como ele é íntegro. E Satanás fala assim, ele só é santo porque você protege ele. Aí Deus fala para Satanás, então tá bom, então você vai tocar naquilo que ele tem, só não tira a vida dele, não é isso? E o que acontece com Jó? Você lembra o que acontece com Jó? Perde todos os filhos. Morrem todos de uma vez no acidente. Fica com uma enfermidade terrível. A mulher dele se volta contra ele e fala assim, você ainda crê nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó fica miserável e pobre. Os amigos de Jó o abandonam. E tudo isso foi causado por Satanás. Satanás tocou nas coisas externas de Jó, mas não conseguiu tocar no seu coração e na sua salvação. Diga glória a Deus. Porque aquele que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Amém, irmãos? Não toca onde? Na certeza que ele tem de que está em Deus. Se você realmente nasceu de Deus, se você realmente está com Cristo, não tem ação de Satanás que te leve a não crer no amor de Deus por você.
Irmãos, estão comigo? Estou gritando aqui para você entender. Se você realmente nasceu de Deus, Satanás pode fazer o que quiser na sua vida. Você continuará ao lado de Deus. Amém? Irmãos, estão comigo? Não importa o que ele faça na sua vida externa. Tua vida está garantida com Cristo. Maligno não toca na tua vida com Deus. Outro exemplo, Paulo, 2 Coríntios 12, 7-9. O que Paulo diz lá? Satanás me colocou um espinho na carne. Não é isso que diz Paulo? Quem é que colocou o espinho? Quem foi? Foi Satanás. Paulo! Sabe quem foi Paulo? O maior missionário da história, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, o homem que subiu até o terceiro céus e teve visões inigualáveis. O tremendo do apóstolo de Deus, Paulo, tinha um espinho enviado por Satanás que rogava a Deus para tirar, mas Deus não tirou. Deus não tirou, porque Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Diga glória a Deus. Esses espinhos, Satanás é só um instrumento nas mãos de Deus. Ele só age de acordo com a soberania de Deus. Ele é instrumento para que a tua fé seja fortalecida. Agora, se você não nasceu de Deus, o que Satanás faz te leva para longe de Deus. Mas se você nasceu de Deus, o que ele faz te leva para mais perto de Deus. As tentações, os sofrimentos, as dores que ele pode causar para aquele que nasceu de Deus, o levam para a glória dele. Diga aleluia. Amém? Porque nada sai da soberania das mãos de Deus. Terceiro exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz os evangelhos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quem? Por Satanás. Porque ele tenta. E ele tentou até mesmo o Filho de Deus. Não tem oração forte para evitar a tentação. O que tem é a palavra de Deus que te evita de cair nos laços do maligno. Amém? O maligno não toca no quê? Na sua segurança de quem Deus é para você, de quem e de onde você está em Deus. Você crê nisso? Irmãos, estão comigo? Estão entendendo a verdade das Escrituras? Deus é soberano, e se você é filho dele, ele só vai permitir que aconteça aquilo que te levará para mais perto de Deus. Porque Satanás é um simples instrumento nas mãos de Deus. Não tem essa dualidade, esse dualismo de Deus contra Satanás medindo forças. Não tem como Satanás medir forças com Deus. Ele é totalmente inferior a Deus. Ele é criatura. Não tem como, não tem confronto de forças. Deus sopra, ele é destruído. É só isso, ele faz. Ele assopra e acabou. Não tem medição de forças. Ele é só um simples instrumento nas mãos de Deus. E se você está guardado em Deus, tudo o que ele faz te leva para a glória de Deus. Diga aleluia. Então não vem pedir para orar, para tirar o capeta de sei lá da onde, do sua enfermidade. Eu vou orar até, eu posso até orar. Há pessoas que são possessas por espírito demoníaco, porque ainda não se converteram a Jesus Cristo. Podemos orar, desde que essa vida venha com Jesus Cristo, seja acompanhada por Jesus, viva com Jesus, seja discipulada por Jesus Cristo. Por quê? Porque
se expulsa o demônio e aquela vida não está em Cristo, o que acontece? O que Jesus disse? Vai ficar pior. A única coisa que te protege, meus irmãos, deixem isso bem claro no teu coração. A única coisa que te protege não é a oração forte, não é a estratégia, não é o culto de sei lá o quê. A única coisa que te protege é verdadeiramente nascer de Deus. Porque aquele que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Amém, irmãos? E se ele tentar alguma coisa contra você, vai ser de acordo com a soberania de Deus e para a glória do Pai. E se não for assim, é porque você não nasceu de Deus. Porque nunca foi pertencente àqueles que são de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Bom. E aí eu me lembro desse homem. John Huss. Um dos pré-reformadores, viveu no ano 1400. Faz tempo, né? Homem de Deus. John Huss. Vou voltar para vocês não ficarem olhando. Presta atenção na história. John Huss viveu na região da Boêmia. No ano 1400. E faleceu em 1415. Portanto, do século XV. 100 anos antes do avivamento na igreja. John Huss é conhecido como um dos pré-reformadores. Porque antes mesmo da reforma protestante acontecer, ele começou a pregar que as escrituras eram a única regra de fé e prática. John Huss foi um homem corajoso que em seu tempo, um tempo em que a igreja dominava os sistemas políticos, em que a palavra da igreja era a lei final sobre a sociedade, John Huss começou a dizer que a verdadeira autoridade vem da Bíblia e não do Papa. Ele foi muito corajoso, porque ele começou a pregar que o homem pode se achegar a Deus sem intermediários. Ele começou a pregar que Jesus Cristo era o único Senhor que poderia justificar o homem. Ele começou a dizer isso no meio do Império Papal, no meio do Santo Império Católico Romano. O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com esse homem corajoso, cheio do Espírito de Deus? Foi condenado à morte. Ai, pastor, mas ele era servo de Deus. Por isso mesmo que ele foi condenado à morte. Assim como tantos outros cristãos foram jogados no Coliseu para serem comidos por bestas, por feras, serem massacrados vivos, enquanto aqueles homens de Deus estavam sendo comidos e massacrados, estavam adorando a Deus. E sabe o que acontecia? As pessoas viam aquele martírio e se arrependiam dos seus pecados. E John Huss, porque ele era homem de Deus, e porque Satanás não podia tocar na segurança dele em Deus, John Huss foi lançado na fogueira. E várias pessoas foram assistir a morte dele queimado vivo na fogueira. Um homem de Deus. Enquanto ele estava agonizando, queimando, John Huss diz para todo mundo que estava assistindo ele: vocês podem me queimar hoje, mas daqui a 100 anos, haverá alguém que vocês não poderão calar. Ele fez uma profecia naquela época. Olha lá a profecia. Essa foi de verdade. Não foi profetada. Daqui a 100 anos, surgirá alguém que vocês não poderão calar. John Huss foi morto em 1415. 100 anos depois, 1517, Martinho Lutero começou a dar aula sobre a Epístola de Romanos, desencadeando a reforma protestante, em que ninguém pôde calar o verdadeiro avivamento da igreja. Glória a Deus. Um homem de Deus, e está aí a imagem dele sendo queimado, olha lá. Ele está aqui preso, amarrado, a fogueira sendo acesa. Vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão calar. O nome Huss significa ganso em boêmio. Sabe o que isso significa? Que os nossos sofrimentos, ainda que causados por Satanás, levam à glória de Deus.
Diga aleluia. Você crê nisso? Difícil crer nisso? É mais fácil acreditar que os seus problemas vão acabar, né? Mais bonito, mais gostoso, né? Ah, venha para cá que seus problemas vão acabar. Venha para cá que não vai ter mais sofrimento. Beleza, se você está à procura de um cristianismo sem sofrimento, você não se converteu. Porque esse não é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho do homem. Venha para conforto, venha para a paz, venha para a prosperidade, venha para a falta de sofrimento. É isso que o homem quer ouvir. Ninguém quer saber do homem que foi martirizado, queimado vivo. Sofrimento? Deixa para lá, isso não é de Deus. O que não é de Deus é negar a sua cruz. É não tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso que é do capeta. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ah, meus irmãos, infelizmente, nem todos seguirão esse evangelho. Mas aqueles que nasceram de Deus, Satanás nunca vai tocar em seus corações. Amém? Por isso tenha segurança de que Satanás não toca na herança espiritual daquele que nasceu de Deus. Semana que vem eu concluo essa mensagem. Tem mais para dizer, viu? Diga, eu quero ouvir mais, né? Tomara que vocês tenham sede de ouvir mais. Amém, né?